Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Ok, pessoal. Então, na última aula, né, a gente começou a ver um pouquinho sobre os tipos de predicado. E aí nós vimos predicado verbal, quando o verbo, né, de ação é a principal palavra do nosso predicado. A gente viu também predicado nominal, quando um adjetivo, né, lá está ansioso, deprimido, cansado, feliz, é o nosso núcleo, a nossa palavra principal do predicado. E a gente também viu o predicado verbo nominal, quando a gente tiver uma combinação de um verbo de ação com um adjetivo, né, que vai indicar o estado, né, ou a qualidade de uma pessoa ou de alguma coisa, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer exercícios para a gente ver quanto que a gente aprendeu sobre isso aí. Então, número 1. Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar. Então, incorreto. A gente vai ter que ver qual é que está errada, tá bom? Então, primeiro, letra A. Quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. O núcleo é um nome, predicado nominal. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, certinho, tá? Certinho. Se eu digo Pedro está cansado, a minha palavrinha principal aqui é o cansado. E o está vai ser o meu verbo de ligação. É o que está ligando o sujeito Pedro ao modo como ele está, cansado. Perfeito, ele trata certinho. Letra B. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Perfeito, certinho também. Letra C. O predicado verbo nominal, assim é chamado por ser resultado da fusão é união, tá bom? De um predicado verbal com um predicado nominal, certinho. É a união, é o predicado verbo nominal. Ixi, começou a falhar meu mouse, espera aí. Predicado verbo nominal é a união do predicado verbal com o predicado nominal. Perfeito. E na letra D nós temos, no predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. Não. A gente viu aqui na letra A que a gente vai ter o predicativo do sujeito. O que é predicativo, pessoal? Predicativo é esse estado, né? Tipo feliz, triste, ou qualidade, bom, bonito, barato, feio, tá bom? A gente vai ver isso com calma na próxima aula. Dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, por exemplo, na letra A gente viu aqui, ó, Pedro está cansado. E a gente viu que essa palavra cansado, ele se refere ao Pedro, que é o sujeito. Se eu dissesse a seguinte frase, Marcele me deu
uma linda flor. Vamos lá. A Marcele, ela deu para mim uma linda flor. Quem é linda? Sou eu ou a flor? É a flor. Então, por isso, eu tenho aqui um predicativo do objeto, ó. O objeto é a flor, e a flor que é linda. Bom? A gente vai ver isso com calma na próxima aula. Predicativo do objeto. Tá bom? Então, essa letra D está errada. Tá incorreta aqui, é a letra D. Tá bom? Número 2. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, a gente vai agora classificar, né, em predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Número 1. Ela chegou da festa, já era madrugada. Então, ó, ela chegou da festa. Então, nós temos aqui um verbo, né? Ó, o verbo chegar, um verbo de ação, um verbo de movimento. Então, o nosso predicado aqui é verbal. Os moradores estavam revoltados. Olhem bem. A gente tem aqui, ó, a palavra principal para a gente é revoltados. E aí a gente tem um verbo de ligação, né? Que é como ele, ó, estavam, pareciam, continuavam revoltados. Então, aqui nós temos o predicado nominal. Por quê? O revoltados, que é o adjetivo, é a palavra principal dessa frase, desse predicado. Número 3. Ele encontrou os amigos no bar. Então, mais uma vez, a gente tem um verbo de ação, de movimento. Ele encontrou os amigos no bar. Então, aqui também é predicado verbal. Número 4. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Observem o que nós temos aqui. Nós temos um verbo de movimento, um verbo de ação, que é o verbo protestar. Eles protestaram. É uma palavra importante. Mas a gente também tem o modo como eles estavam, nervosos. Então, nesse caso, nós temos um predicado verbo nominal. Por quê? Porque a gente tem tanto um verbo quanto um substantivo, um adjetivo, né? Nervosos, como eles estavam, nervosos, como palavras principais, tá bom? E na letra número 5, ela ficou aflita. Ela ficou aflita, ela estava aflita, ela parecia aflita. Esse verbo ficar, na verdade, ele é um verbo de ligação somente, né? Ele está ali para ligar, para a gente poder enfatizar, né, o modo como ela estava, que era o aflita. Ele está ligando o sujeito, ela, com o aflita. Então, logo aqui nós temos um predicado nominal. Tá? Então, qual dessas que a gente tem? Vamos ver qual é a que está correta, ó. Letra B, verbal, nominal, verbal, verbo nominal e nominal. Então, a nossa questão correta aqui é a letra B. Número 3. No número 3, nós temos o seguinte.
Paulo está adoentado. E Paulo está no hospital. Então, a gente também vai ter que classificar esses predicados aí. Então, na número 1, nós temos Paulo está adoentado. Então, adoentado já é o estado de saúde dele. Então, o verbo está é somente um verbo de ligação e a principal palavra aqui para a gente é o adoentado. Então, aqui nós temos um predicado nominal. E no número 2 eu tenho Paulo está no hospital. Aí eu já tenho uma ideia de movimento. Ó, Paulo está no hospital. Paulo foi para o hospital. Tá bom? Então, nessa aqui, eu tenho um predicado verbal. Tá bom? Então, aqui a gente tem como resposta certa a letra E. 1 é nominal e 2 é verbal. Número 4. Qual das frases abaixo temos em qual, né? Temos um predicado nominal. Então, vamos lá. Ó. Sofia chegou cansada ao trabalho. Então, aqui nós temos um verbo de movimento, é o verbo chegou. E nós temos o modo como ela chegou, cansada. Então, aqui nós temos um predicado, verbo nominal. Que nós temos o verbo como palavra principal e um adjetivo também, tá bom? Na letra B, nós temos Joana e Felipe caminharam muito hoje. Então, o que a gente tem aqui? O que eles fizeram? Caminharam. Um verbo de movimento. Então, aqui nós temos predicado verbal. Na letra C, nós temos Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Então, observem o verbo estão fazendo, né? Um verbo de movimento. Então, nós temos aqui um predicado verbal também. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Então, nós temos o verbo chegar, verbo de movimento. Chegou. E como ela chegou? Ofegante. Então, nós temos duas palavras principais. E aqui, então, nós temos um predicado, verbo nominal. E na última, nós temos Alain, continua atencioso comigo. Eu poderia dizer, o Alain é atencioso comigo. Ok? Então, quando a gente quer enfatizar esse modo, né, o verbo não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação, ele está ali só para ligar o sujeito a essa palavra principal, atencioso, tá? O continua, no caso, é o verbo de ligação. Então, esse predicado aqui é nominal, porque a palavra atencioso é a que mais importa para a gente, tá bom? Então, vou botar um tiquezinho aqui, ó. E vamos para a nossa última questão, que é a questão número 5. Qual o núcleo do predicado da frase? Os alunos saíram do teatro encantados. Então, nós temos, olha só, qual é o núcleo? Os alunos saíram. Então, é um verbo de movimento. Deixa eu voltar aqui. Saíram é um verbo de movimento. Mas a gente também tem aqui o modo como eles saíram.
Como é que eles estavam? Eles estavam encantados, tá? Então, nós temos aqui duas palavras importantes, tá? O saíram e o encantados. Então, nesse caso, a gente tem um predicado verbo nominal, tá bom? Vou até anotar aqui do lado, ó, predicado verbo nominal.